Capítulo 51. Quem é você? Liriel queria perguntar, mas estava presa em sua própria distorção de tempo, e sua voz também estava congelada. Eu sou Dijin, respondeu o mago no idioma Erdin, como se pudesse escutá-la mesmo sem a vibração do som ou compreendesse que aquela seria a primeira pergunta. Um dos 13 maiores. A segunda frase respondia à segunda pergunta, que não precisou ser feita. Como? Por toda Nova Éter sempre havia ocorrido o mito de que, de tempos em tempos, os 13 maiores magos, bruxas e místicos do mundo se reuniam em um círculo capaz de ditar os rumos da humanidade, um círculo capaz de se comunicar com dragões de éter. Você não foi treinada, não é? Perguntou Dijin, sem precisar da resposta. Também preso no próprio momento congelado. Snail queria revidar, queria tomar a frente, queria ser útil, mas ali se mostrava apenas um peso morto, sem qualquer tipo de poder na situação. Dijin se aproximou dela, bateu 2 vezes 2 de seus dedos, e a voz de Liriel foi liberada. Qual o seu nome? E por favor diga a verdade ou perderemos tempo. Meu nome é Liriel, respondeu ela, como uma pessoa que tivesse passado muito tempo sem falar e precisasse se reacostumar. Liriel, repetiu ele sem reconhecer. Você não é uma iniciada, eu posso ver, e mesmo elas não são capazes de fazer algo como isso, então o que eu posso concluir é, você nasceu com isso, não foi? Sim. Concordou ela, sentindo um sentimento estranho de libertação de poder falar sobre aquilo com alguém que a entendesse, mesmo que em uma situação como aquela. Que tipo de fenômeno seria você? Teorizou Dijin. Então uma teoria lhe veio à mente. Sua mãe era férica? Liriel balançou a cabeça negativamente, falando a verdade, como se ela também quisesse aquela resposta. Então, talvez a resposta esteja em seu pai. Novamente o sentimento dúbio entre querer aquilo e querer se afastar daquilo inundou Liriel. Meu pai está morto, disse ela, ainda confusa desde o encontro com o feiticeiro rei em Glubidubidrib. Como era o nome dele? Gambiani, revelou Liriel. Oscar Gambiani. O nome fez o rosto de Dijin demonstrar choque pela segunda vez naquela noite. Ali ele entendeu. Capítulo 52. Você talvez possa imaginar o que significava a volta de Aexo Branford a Arzalon, depois de 5 anos de isolamento no Nunca. O príncipe da plebe e o antigo campeão militar, o atual campeão do Punho de Ferro. O príncipe que arrancou uma perna de Jamil Coração de Crocodilo e ajudou a liderar fadas amazonas contra exércitos de gigantes. Sabe, existem muitas canções narrando feitos de Aexo Branford ao redor de Nova Éter. E menos da metade são verdadeiras. Mas os feitos verdadeiros eram tão lendários que era preciso criar mais narrativas fictícias para que eles parecessem verdadeiros. Em outras palavras, Aexo Branford não era apenas um homem, ele era um símbolo, maior até mesmo do que o nacionalismo de Arzalon. Aexo representava os heróis das jornadas, os heróis das 1000 faces. Era por isso que as pessoas aplaudiam ou choravam ou tremiam diante daquele retorno. Já para ele, Andrina não parecia a mesma. Naquele mesmo jardim, mesmo diante de centenas de pessoas, ele só conseguia enxergar as que não estavam lá. Ele conseguia enxergar Primo e Terra Branford, o Troll Muralha, o Corcel Boris e até mesmo o mamute adolescente pacato, na despedida antes de ele partir para as 7 montanhas atrás do irmão, que hoje era rei e usava a mesma coroa que ele não desejava para si. Aexo caminhou na direção de Anísio, enquanto ao fundo o gnomo piloto Jared finalizava o sistema do navio voador.
Ninguém ousou se colocar entre eles. Ninguém ousou tentar tirar a atenção entre eles. Pois, para aquelas pessoas, presenciar aquele momento do reencontro era mais emocionante que o próprio reencontro. Axel, disse o rei sem tanta firmeza, como se não soubesse o que esperar daquela chegada sem aviso. Anísio, disse o príncipe de volta, como se o nome não lhe fosse familiar, como se não o tivesse dito por anos. Todos guardamos o melhor e o pior do mundo dentro de nós, e passamos a vida tentando descobrir o que é real e o que não é dentro de nós. As últimas frases de Anísio ainda lhe retornavam como ecos. Axel permaneceu de pé, diante do irmão. Para as pessoas ali presentes, a maior surpresa se dava em como o príncipe parecia ter envelhecido bem mais do que 5 anos. O cabelo além dos ombros, a forma física, antes esguia e agora encorpada, a barba que ele jamais havia deixado crescer, lhe tomando o rosto. Pela primeira vez, enfim, a diferença de idade entre eles já não parecia mais existir. O que podemos revelar ao mundo e o que devemos guardar para nós. Anísio deu mais um passo na direção de Axel, que continuava à espera, como se o rei precisasse decidir se sua presença era bem-vinda ou não, uma decisão que diria: o que precisamos ensinar ao mundo. Tudo estava em jogo ali. O silêncio dos nobres e dos soldados se alastrava, fingindo não estar ali, até que Axel sentiu a mão de Anísio lhe segurar um dos ombros e o rei lhe dizer: sempre atrasado, não é? E o que o mundo precisa aprender sobre nós, por si próprio? Axel sorriu, como se o mundo não fosse real ou como se uma parte do mundo não precisasse ser. Ele suspirou, diante dos risos e de aplausos de pessoas que o viam como herói, embora ele se esquecesse do porquê. E talvez por isso, talvez por se esquecer, Axel ignorou os risos e a euforia, buscando na multidão algo que lhe fosse real. Buscando Maria Hensel. Ela se destacou facilmente em meio às pessoas pelos motivos que ele não gostaria, embora merecesse. Afinal, ela era a única que não sorria, a única que não aplaudia, a única que não queria se aproximar dele, mas se afastar o mais longe possível. Foi assim que Axel Branford viu Maria Hensel virar de costas e se esgueirar pelos cantos do jardim em direção a outro cômodo em que ele não estivesse, e aquilo doeu de dentro para fora. Maria! Gritou ele, sabendo que ela ignoraria. Maria! As pessoas foram se aproximando do príncipe, querendo cumprimentá-lo com honras, como faziam com veteranos de guerra que retornavam para casa. Axel nem mesmo as percebia, mas o rei Anísio e a rainha branca sim. Assim como o príncipe, eles notaram Lady Hensel sumindo da visão do jardim, e mais, seguida por Giacomo Casanova. O rosto de Axel, ainda estático, expressava tudo o que ele não dizia. As dores, as ansiedades, os pensamentos confusos. Então o príncipe olhou para o irmão e disse: Eu preciso fazer isso depois, Anísio. O rei riu um riso debochado, porque não era o riso de um rei. Era o riso de um irmão que conhecia o mais novo. Vá, disse o rei, não como uma ordem, não como um conselho, apenas como um apoio. Vá e trate-a bem. Axel, pela primeira vez ali, focou em Anísio com atenção, e enfim eles lembraram os Branfords que haviam crescido juntos naquele palácio. Sem dizer mais nada, o príncipe abriu caminho em meio à multidão, ignorando qualquer um à sua frente, na direção da mulher que havia deixado para trás. Ele acabou de voltar a Arzalon depois de 5 anos e realmente ignorou você e as maiores famílias de Arzalon para correr direto atrás de Lady Hensel? Perguntou Branca, coração de neve. Parece que sim. Respondeu Anísio, apertando os lábios em surpresa. Muito bem. Aprovou a rainha, trazendo o marido de volta ao salão principal, junto de seus convidados.